Quero convidar você a abrir no Salmo, capítulo 89. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 89, verso 19. Salmo 89, verso 19. Naquele tempo falaste ao teu santo em visão e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, eu o ungi com meu santo óleo. Quantos receberam óleo novo de Deus sobre você? Diga aleluia. Verso 21, minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei seus adversários na presença dele, e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor, porém, estarão com ele, e em meu nome o seu poder será exaltado. Aleluia. Deus está falando: eu achei Davi, meu servo, e eu ungi com óleo santo, e a minha mão é com ele, o meu braço é com ele. Deus achou Davi, e quando Deus se agrada de alguém, o Senhor derrama um óleo santo, um óleo precioso. E eu quero rapidamente ver com você nessa noite algumas atitudes, alguns princípios que agradam o coração de Deus, para que nós possamos viver aquilo que está escrito aqui: o Senhor nos achou e derramou um óleo fresco sobre nós. Salmo 17, por favor, vamos lá rapidamente. Salmo 17, verso 17. A primeira característica que eu creio que Deus viu em Davi e agradou a ele. Salmo 17, 17. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traze notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Davi era um homem que tinha humildade para ouvir. Davi era um homem que tinha humildade para obedecer direções de Deus nos mínimos detalhes. Quem conhece a história de Davi sabe que esse capítulo 17 é o capítulo da virada da vida de Davi. Aqui ele vence Golias, ele é apresentado diante de toda a nação, mas tudo começa quando o seu pai vira para Davi e fala: Davi, por favor, vai levar queijo e pão. Vai lá no arraial, Davi. E Deus estava falando com Davi naquele dia, não através de um anjo. Às vezes a gente quer ver um anjo, como Maria viu um anjo, né? Como tantos outros na Bíblia falam, nós falamos, né? Senhor, eu estou precisando de uma palavra, que ao abrir dos meus olhos eu vejo um anjo aqui na minha frente, falando comigo, né? Quem gostaria de ver um anjo levando a mensagem de Deus? Amém, eu gostaria. Mas não foi isso. Davi viu alguém que ele via todo dia, seu pai. Um garoto de 17 anos, adolescência é uma bênção, né, irmãos? Mas adolescente sempre quer ouvir o pai? Não. É natural do adolescente, no primeiro momento, falar: sim, pai, estou indo, vou acordar de madrugada, para levar pão para Eliabe, aquele irmão que me irrita todo dia. É natural isso do adolescente? Não é natural. Não é natural. Mas Davi entendeu que Deus falava no seu dia a dia. Deus falava através do seu pai, que ele via todo dia. Deus fala conosco, que Deus vai falar conosco nos 21 dias de jejum aqui. Nós vamos vir aqui todo dia. Talvez você vai vir no horário e vai ouvir o mesmo pastor 5, 6 dias. E Deus vai falar com você através daquela pessoa. Porque não é A, B ou C, é Deus falando conosco. Irmãos, aquele era o início do chamado de Davi. Não foi
uma coisa extraordinária, foi uma pessoa que ele via todo dia, uma pessoa que ele conhecia as manias daquela pessoa, mas era o seu pai. E Deus falou com Davi naquele dia. Um coração que agrada a Deus é um coração que é humilde para ouvir a Deus, através da igreja também. Davi foi, ouviu a direção do seu pai. Quantas vezes nós precisamos simplesmente deixar um pouco de lado, né? Aquele orgulho natural da adolescência, aquele ímpeto de eu sei de tudo, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quiser. Baixar a bola um pouco, né? E ouvir a voz de Deus, através da igreja, através de um discipulado, através das ministrações que nós recebemos. Ele é Deus que fala conosco no nosso dia a dia. Davi foi então, chegou lá no momento certo, ele ouviu Golias fazendo o seu desafio, e aí Davi, cheio de fé, cheio de ousadia, fala: eu posso vencer esse gigante, qual que é a recompensa, como é que eu faço? Talvez você está assim, né? Você está cheio de fé e ousadia, está procurando só a porta. Oh Deus, eu creio que pode. Quem crê que você vai ver a porta nessa semana, diga amém. Aí ele procurando a porta, procurando um caminho, fala aqui, fala ali, e ele ouve uma repreensão que vem de Eliabe, o seu irmão. Falou: Davi, deixa de ser orgulhoso, você cuida só de algumas ovelhas, está querendo fazer o que aqui, rapaz? Eu conheço a tua presunção. Davi foi julgado e desprezado. Quem nunca foi? E às vezes a gente que julga o outro, né? E às vezes a gente que despreza o outro. Mas Davi tinha uma atitude que agradava a Deus aqui. Qual foi a reação de Davi? Ele não perdeu tempo brigando com Eliabe, ele não ficou se afirmando para o outro. Oh, não precisa levantar a mão, mas quantos cônjuges querem aprender até essa sabedoria de Deus, né? Não ficar se afirmando, mas ter uma atitude pacificadora, não é verdade? O que Davi fez? Davi falou: eu só fiz uma pergunta, Eliabe, ó, foco em Golias. Voltou para a sua missão. Davi estava lutando só por si? Não. Davi estava lutando por Israel. E se Davi estava lutando por Israel, Davi estava lutando por Eliabe. Davi tinha um coração para servir os seus irmãos. E por isso que Deus colocou ele na frente de uma nação. Ele tinha um coração que conseguia servir quem o elogiava e quem o criticava. Davi conseguia servir aqueles que cantavam as canções: Davi venceu os seus 10 mil milhares. Mas Davi também conseguia servir o seu irmão próximo, que o desprezou e o julgou. Você conhece alguém que fez isso também? Jesus Cristo serviu todos nós, quando nós éramos pecadores. Quando nós não ouvíamos. Quantas vezes talvez zombamos da fé de outros irmãos. Quantas vezes dissemos talvez: nunca vou pisar numa igreja. Olha a gente aqui nessa noite, muito apaixonado pelo Senhor Jesus. Coração de servir é o coração de Jesus. Coração de servo. Irmãos, imagina se um pai para de trabalhar, ou o provedor da família para de trabalhar, para de trazer sustento para a família, só porque ficou chateado com a situação de casa. Estou chateado, a partir de hoje não trabalho mais. Pensou? Ou se uma mãe que fica chateada talvez com uma reação de um filho ou de uma filha: a partir de hoje não cuido mais de você, porque fiquei ofendida, né? Não é assim segundo Deus. Segundo Deus nós servimos não para ter algo em troca, mas porque Ele nos serviu. É da natureza de Cristo servir para dar, não só para receber, mas para dar, para abençoar, para ser um instrumento de transformação, para apresentar a outra face, para andar a segunda milha. Essa atitude agrada o coração de Deus. Davi foi ofendido por Eliabe.
mas foi servir Eliabe vencendo Golias. Aleluia. E depois eles se reconciliam, porque a palavra diz que na caverna de Adulão, toda a família de Davi está lá, junta com ele. Aleluia. Quem crê que a sua família vai estar junta com você? Nas cavernas e nas montanhas, diga aleluia. Atitude que agrada a Deus. Outra atitude que agrada a Deus está lá no verso 40. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. É interessante, Davi estava naquele dia, quem já teve dia difícil aí, né? Fala misericórdia, acordou de madrugada, carregando coisa só para servir os irmãos, foi desprezado por Eliabe. Depois Saul, naquele momento até bem intencionado, olhou para Davi e falou: menino, você não consegue não. Ele já passou por uma situação profissional parecida, né? Cheio de boa intenção. Não, mas você não tem bagagem, você não tem experiência, você não consegue, né? Davi falou: com todo respeito, Saul, já venci um leão e um urso, esse aí vai ser só mais um, porque Deus está comigo. Passou por esse tanto de situação emocional, o diabo estava tentando desgastar Davi emocionalmente. Quando ele chega aqui nesse riacho, ele já estava emocionalmente atacado. Quando nós temos um grande desafio, não se engane, antes daquela batalha, daquele desafio, o diabo vai tentar te desgastar emocionalmente, para que quando você chegar num momento chave, você esteja desanimado, triste, abatido. Talvez Davi estava um pouco assim, e o que ele fez? Ele correu para o riacho. Uma vez eu compartilhei numa quarta-feira aqui. Esse homem que correu para o riacho é o autor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E lá ele diz: Ele me guia às águas tranquilas. Davi corre para o riacho que representa a presença de Deus. Emocionalmente, antes de lutar com Golias, poucos minutos talvez, antes de lutar com Golias, ele sabia que ele precisava de um refrigério que só o Senhor poderia lhe dar, só a presença de Deus poderia lhe dar. Nós precisamos aprender, meu irmão, minha irmã, a todos os dias, corridos ou não, difíceis ou não, mergulhar no riacho da presença através da oração, através de um devocional. É separar um tempo. Golias pode esperar, Saul pode esperar, Eliabe pode esperar, meus sonhos podem esperar, mas eu não posso deixar de orar agora. Eu não posso deixar de falar com Deus. E naquele riacho ele pega 5 pedrinhas. Acabamos de ler. Foi naquele riacho que ele pegou as pedras. Aquele riacho, aquele momento com Deus, lhe deu a pedrinha que ele precisava, a mesma pedrinha que ficou cravada na testa de Golias. Não veio da viagem de Jessé, não veio da conversa com Eliabe, não veio do treinamento que Davi tinha antes no seu rebanho, não veio da armadura de Saul. A pedrinha que fez diferença na batalha daquele dia veio do momento em que Davi foi buscar refrigério num riacho, poucos minutos antes da batalha. Tem coisas que você pode se preparar, estudar, dedicar, e precisamos fazer isso mesmo. Mas se nós desprezarmos o riacho, se nós desprezarmos o devocional diário com Deus, sempre vai faltar a chavinha que faz toda a diferença. Quem está entendendo diz amém. Mas você já teve essa experiência? Eu gosto de compartilhar. Algumas vezes quando nós vamos compartilhar a palavra de Deus, e talvez quando você vai fazer uma apresentação profissional, né, no seu trabalho ali, você prepara, porque preparar é necessário, né? É responsabilidade nossa.
Você prepara, tem os seus slides ali, o PowerPoint, mas talvez 5 minutos antes, né, você está ali discernindo o ambiente, daquele ambiente profissional, ou espiritual, está em oração, fala, Deus, me dá. Aí vem uma frase, vem uma ideia, e às vezes você começa a apresentação ou a mensagem com aquilo, e aquilo abre um caminho novo que você nem sabia, né? Às vezes numa defesa, uma sustentação oral, o que é isso? É uma pedrinha que só Deus pode dar, e que a sua semana você encontre as chaves que você precisa para destravar caminhos maravilhosos, que você encontre isso em oração na presença de Deus. Quem sabe nessa noite o Senhor está te dando uma pedrinha, o Senhor está te dando aquilo que você precisa. Davi valorizava a presença de Deus, ele amava a presença de Deus, ele era humilde para ouvir através de Jessé, ele tinha um coração para servir até quem o desprezava, ele amava a Deus e sabia que ele precisava das águas de Deus, e ele era ousado. Oh, irmãos, nós recebemos unção de ousadia, foi liberado pelo apóstolo César, profeticamente. Davi era um homem ousado. É muito poético a gente ler 1 Samuel 17, mas imagine isso aqui na realidade, meu irmão, minha irmã. Rapaz de 17 anos, viu um exército que estava travado ali, e ele fala, Deus, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento do Senhor. Golias vai ser só mais um que vai cair. Não é porque ele mexeu comigo, não é porque ele mexeu com meu pai, é porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. Quando nós entendemos a grandeza do Deus a quem servimos, quando nós de fato entendemos que há um só Senhor que pode salvar e fazer milagres, esse é o lugar que a ousadia entra. Esse é o lugar que a nossa fé entra em ação, e isso agrada o coração de Deus. Não é a fé só para receber, é a fé para lutar, é a fé para se expor, é a fé para ousar, é pôr o pé na água e falar, se Deus não agir eu vou ser envergonhado. Mas eu creio que Ele me chamou para andar sobre as águas, e se Ele disse, Ele jamais vai deixar o nome dEle ser envergonhado. E Davi enfrenta. Meu irmão, que essa ousadia esteja sobre nós nessa semana. Talvez você está com o coração um pouco apreensivo, por causa de alguma situação que você tem que enfrentar. Fortaleça no Senhor, fortaleça-se no Senhor, mergulha no riacho da presença, e enfrente com fé, porque o Senhor é contigo. Nós sabemos muito bem que Davi venceu, e ele inspirou Israel, ele inspirou aquele exército que estava parado, travado. A palavra diz que depois que ele venceu Golias, toda a nação de Israel se levantou com ousadia para entrar naquela batalha. A sua fé, a sua ousadia inspira a sua família. Às vezes a gente ora, Deus, que tal familiar ou que tal amigo levante a cabeça, que possa reagir, possa ir para frente. Deus fala conosco, então seja você um exemplo de como levantar a cabeça, de como enfrentar dificuldades. Quando uma situação ruim vem, não fica murmurando não fica lamentando não, levanta com atitude de mais que vencedor, porque isso é bênção para você e vai inspirar a sua casa. Davi podia ficar 1 hora dando um sermão ali para Eliabe, para Israel, pregando, falando, mas talvez não daria fruto nenhum. Mas uma atitude, um exemplo que ele deu, uma lançada de pedra que ele deu, levantou uma nação, que você possa lançar as suas pedrinhas pela fé, e a sua família vai se levantar junto com você, em nome de Jesus. Ô bispo, meu casamento está difícil, meu cônjuge não quer buscar Deus. Busca você, primeiro por si, cada um só pode buscar por si. Mas vai que isso não vai ser uma inspiração também para quem está do seu lado. Bispo, meus filhos não querem ir para a igreja.
Mas se eu tiver um coração que vai com alegria, é o mesmo homem que escreveu: alegrei-me o quê? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um coração que se alegra, não só de estar, mas de ouvir o convite. Não hoje, mas anos atrás. Não precisa levantar a sua mão. Mas quem já ficou irritado, né? Nem aquela pessoa está me chamando para ir para a igreja de novo, né? De novo, insistência. Davi se alegrava de ter pessoas ao seu redor que o chamavam para ir. Alegrei-me quando alguém me disse, alguém me lembrou, e essa pessoa não é um chato, essa pessoa não é um antipático, essa pessoa é uma voz de Deus na minha vida, porque ela me lembrou que eu preciso subir à casa do Senhor. Alegrei-me. E Davi dava glória a Deus. Toda a vitória de Davi era glória para Deus. Vencendo Golias, derramava até água. Davi era tão apaixonado por Deus que um dia entregaram uma água para ele achou essa água valiosa demais. O custo dessa água foi a vida desses homens. Eles quase perderam a vida para me trazer essa água. Eu não sou digno dessa água, eu quero oferecer água para Deus. Que é isso, irmãos? É um homem que ama Deus acima de todas as coisas. O mesmo Davi que no final da sua vida consagrou, aliás, toda a sua vida, mas inclusive no final, consagrou riquezas, ouro, prata, bronze, consagrava a água. Ele era uma vida que buscava dar glória para Deus.